Sabe aquelas histórias que parecem roteiro de filme de guerra, mas que aconteceram de verdade aqui na nossa história? Pois é, prepara aí que hoje a gente vai fundo em uma delas. Em 22 de setembro de 1866, no meio da Guerra do Paraguai, aconteceu uma das batalhas mais trágicas e impressionantes para o Brasil e seus aliados, a Batalha de Curupaiti. Uma luta que no papel parecia fácil, uma vitória que todo mundo considerava garantida, mas que na prática se transformou em um desastre completo. Hoje a gente vai entender passo a passo por que essa batalha ficou marcada como uma das maiores derrotas militares da história do Brasil. Milhares de vidas foram perdidas em poucas horas, e no fim das contas não serviu para quase nada. Para a gente entender o tamanho da tragédia, vamos voltar um pouquinho no tempo. O ano é 1866 e a Guerra do Paraguai está pegando fogo. De um lado, a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Do outro, o Paraguai, comandado pelo presidente e marechal Francisco Solano Lopes. Pouco tempo antes, os aliados tinham conseguido uma vitória gigante na Batalha de Tuiuti, a maior batalha campal da América do Sul. A moral estava alta, só que o Solano Lopes era esperto. Ele ainda controlava várias fortalezas que impediam o avanço dos aliados pelo rio Paraguai, em direção a Humaitá, que era tipo o coração da defesa paraguaia. E uma dessas fortalezas, talvez a mais perigosa, era justamente Curupaiti. Agora, imagine o cenário. Curupaiti não era uma fortaleza comum. Ela ficava bem na beira do rio Paraguai, numa área cheia de pântano, com mata fechada e um terreno todo irregular. Era um pesadelo para quem tentasse atacar. A defesa, planejada por um dos generais mais brilhantes do Paraguai, José Eduviges Dias, era uma obra de engenharia militar. Tinha trincheiras fundas, muralhas altas feitas de terra socada, estacas de madeira pontudas escondidas no chão e até canais que podiam ser inundados para criar mais obstáculos. E, para piorar, os canhões paraguaios ficavam lá no alto, protegidos por barrancos. Era um verdadeiro labirinto mortal, feito para moer qualquer exército que se atrevesse a chegar perto. E quem eram os caras no comando? Do lado dos aliados, o comandante supremo era o presidente da Argentina, Bartolomé Mitre. O famoso Marquês de Caxias ainda não estava no comando geral dos brasileiros. Quem liderava nossas tropas era o general Porto Alegre, o Visconde de Porto Alegre. E na água, a esquadra brasileira, nossa marinha, era comandada pelo almirante Tamandaré. Do lado paraguaio, o homem por trás da fortaleza era o general Dias, seguindo as ordens diretas do Solano Lopes. Com tudo isso, qual era o plano da Tríplice Aliança? Parecia simples e direto. Primeiro, a Marinha Brasileira ia bombardear Curupaiti sem parar, destruindo os canhões e abrindo buracos na defesa. Depois, com o caminho limpo, as tropas de Brasil, Argentina e Uruguai avançariam por terra e tomariam a fortaleza. Moleza, né? O problema é que esse plano foi construído em cima de uma informação completamente errada. O serviço de inteligência dos aliados achava que Curupaiti estava quase abandonada, com poucos soldados. Mas a realidade era o contrário. Os paraguaios tinham reforçado a defesa e estavam esperando, quietinhos e muito bem preparados. No dia 21 de setembro, um dia antes do grande ataque, a Marinha Brasileira começou o bombardeio. Foram mais de 5 horas de tiros de canhão, com centenas de bombas caindo sobre a fortaleza. Mas os soldados paraguaios estavam seguros, escondidos em trincheiras cavadas bem fundo e protegidos por aquelas muralhas de terra grossa. O resultado do bombardeio? Quase nenhum dano. A fortaleza estava intacta. Então, chegou o dia 22 de setembro de 1866. A batalha começa. Às 9 da manhã, sem saber que o bombardeio não tinha funcionado, as tropas aliadas receberam a ordem de avançar.
Era um exército enorme, quase 20.000 homens, sendo 9.000 brasileiros, 8.000 argentinos e 3.000 uruguaios. Do outro lado, os paraguaios eram bem menos, cerca de 5.000 soldados, mas eles tinham a maior vantagem de todas, a defesa perfeita. O avanço foi um verdadeiro pesadelo. O terreno era uma armadilha natural. Os soldados tinham que marchar na lama, em poças d'água, desviando de raízes, caindo em valas e buracos escondidos. A marcha era lenta, desorganizada, caótica. Quando finalmente conseguiram se aproximar da primeira linha de defesa, o inferno começou. Os paraguaios abriram fogo de todos os lados. Eram tiros de mosquete, rajadas de metralha, granadas e o fogo dos canhões que estavam lá no alto, intactos. O efeito foi simplesmente devastador. Soldados caíam aos montes antes mesmo de conseguir chegar perto das trincheiras inimigas. Os comandantes, em desespero, ordenavam que os homens avançassem de qualquer jeito, sem cobertura, correndo em direção ao fogo cerrado. Eram tiros vindo de frente, de cima, das laterais. O campo de batalha virou um mar de corpos. Em alguns momentos, os sobreviventes tentavam usar os corpos dos companheiros mortos como escudo para tentar avançar mais um pouco. Mas era inútil. No meio da tarde, já era óbvio que o ataque tinha fracassado. A ordem de recuar foi dada. E, de repente, o barulho ensurdecedor da batalha deu lugar ao silêncio. Um silêncio terrível, quebrado apenas pelos gemidos dos milhares de feridos que ficaram para trás, abandonados no campo de batalha durante a noite inteira, sem nenhum socorro. Os números desse desastre são difíceis de acreditar. Do lado dos aliados, em poucas horas, foram cerca de 4.000 mortos e feridos. Desses, pelo menos 2.500 eram brasileiros. Do lado paraguaio, que se defendeu o tempo todo, foram menos de 100 mortos. Foi uma das derrotas mais desproporcionais da história militar moderna. A derrota em Curupaiti foi um choque brutal. A confiança das tropas foi para o ralo. O moral despencou. A consequência direta foi uma grande mudança no comando. Meses depois, o Marquês de Caxias finalmente assumiu o comando do exército brasileiro. Ele teve que reorganizar tudo, mudar as estratégias e recuperar a confiança dos soldados. Curupaiti atrasou o fim da guerra em quase um ano, prolongando o sofrimento de todo mundo. A Batalha de Curupaiti nos deixa uma lição muito dura. Em uma guerra, não adianta só ter mais soldados ou mais armas. Conhecer o terreno, respeitar a capacidade do inimigo e principalmente ter um bom plano, baseado em informações corretas, pode ser a diferença entre a vida e a morte de milhares de pessoas. Em Curupaiti, o excesso de confiança e o planejamento ruim falaram mais alto. E o preço disso foi pago com sangue brasileiro, argentino e uruguaio. E aí, curtiu essa viagem pela história? Se você gosta de entender os momentos que marcaram o nosso país, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Porque a história do Brasil é fascinante e merece ser contada, e principalmente lembrada. Valeu e até a próxima!